Olá, pessoal! Bem, no vídeo de hoje, nós vamos falar novamente sobre o Frivolité, tá? Quero dizer para vocês que tive bastante retorno sobre os primeiros passos do Frivolité, apresentando a técnica e, enfim, né? Fiquei muito contente porque a semente foi plantada, né? E isso em todos os níveis, em todo o Brasil. Eu agradeço a todos que acompanham, que dão dicas, né, que fazem as suas críticas construtivas, que dão toque, ó, aquilo ali, tal. É muito, muito interessante isso daí, tá? Mas dentre as questões que eu tenho recebido, eu elenquei algumas e vou começar mostrando para vocês uma dúvida de algumas pessoas que perguntam: nossa, mas aonde tem o diagrama tal? Se vocês forem vasculhar na internet, vocês vão achar muitos diagramas, muitos desenhos e maravilhosos, tanto com navete como com agulha, tá? Mas o interessante que eu tenho procurado desenvolver é variações desses desenhos, tá? E eu vou mostrar para vocês hoje como eu faço. Bem, neste caso aqui deste pingente, que ao final me pareceu até como um coração, né? O formato dele assim como um coração. No desenho original que eu vi, ele tinha as pétalas todas unidas, tá? Inclusive é uma aula que vocês podem encontrar também na internet, facilmente procurando, enfim. Tá? Não é do Brasil, tá, gente? Então, mas quando você coloca lá Frivolité, você vai ter várias coisas para pesquisar e vocês acabam achando. Mas aí eu percebi que fazendo um arco a mais, a gente ia ter uma variação daquilo. E é isso que é legal, você aprende a técnica, pratica, desenvolve e depois começa a fazer as suas próprias variações, tá? Então, eu começo do seguinte, eu começo desenhando, tá? Fazendo um desenho, um diagrama mesmo, do que eu quero de fazer de variação. Então, no caso deste desenho aqui, eu comecei, vocês podem ver que tem aqui as 3 pétalas central, né? Ó, as pétalas maiores, 1, 2 e 3. Foi por elas que eu comecei, tá? Então, eu fiz uma pétala de um lado, do outro e uma no meio. Tá? Vou dar um zoom para que vocês possam estar visualizando. A pétala lateral, né? Nas laterais e a no meio. Nas laterais e no meio. Aí depois, o que eu fiz? Eu vim desenhando o arco, tá? Exatamente seguindo a sequência que a gente segue quando está fazendo. Fiz 3 pétalas seguidas, uni com um nó de segurança e saí fazendo o primeiro arco. E este arco já se juntou com a primeira pétala, mais um arco, segunda pétala, outro arco, terceira pétala. Então, vocês podem notar que essas 3 pétalas menores, elas são ligadas à primeira pétala maior, tá? Por quê? Porque eu já tinha deixado o picô suficiente para ligar essas 3 pétalas aqui, intercaladas com arcos, tá? Esses arcos podem variar, dependendo da linha, dependendo se eu quero que fique maior ou menor, tá? Então, eu tive aqui as 3 pétalas, o arco e as pétalas intercaladas com arco já na primeira pétala aqui, tá? Seguindo, então, eu continuei, ó. A gente tem mais 3 pétalas interligadas com arcos, intercaladas com arcos na pétala central aqui. Então, eu vim, desenhei mais 1, 2, 3 pétalas aqui. Novamente, nessa pétala eu já tinha deixado picô suficiente, né? Um picô para enganchar essas 3 pétalas menores, tá? Então, a mesma quantidade de nós que eu fiz nos arcos das 3 primeiras pétalas, eu sigo fazendo na segunda pétala, ok? E vou para a terceira. Ó, eu faço mais 3 pétalas intercaladas com arco.
que vão acabar aqui na terceira pétala. E acabam com um arco maior, que é exatamente como o primeiro arco que eu fiz também, maior. Então, eu acabo tendo uma simetria, tá? Se eu for colocar isso no meio, ó, se eu for traçar um traço no meio, eu vou ter os desenhos, os números de pétalas iguais e um desenho aqui assimétrico, tá? Que corresponde a esse desenho aqui, a esse motivo aqui, tá? Então, no caso desse diagrama, eu utilizei um número de pétalas, um número de nós, de acordo com o tamanho que eu queria, tá? Pode ser aumentado. De repente, você vai trabalhar com uma linha mais grossa, no caso a linha número 5, ela pode ficar mais grosso, mesmo você usando, o trabalho pode ficar maior, mesmo você usando a mesma quantidade de nós, tá? Então, partindo desse princípio, vocês têm que idealizar, mais ou menos como a gente faz também no patchwork, né? Quando a gente desenha, idealiza um bloco de patchwork, a gente pega o caderno quadriculado e vai desenhar, tá? E ali a gente vai quebrar a cabeça. Mesma coisa quando a gente vai desenhar uma roupa, não é? Um detalhe de uma roupa. E a mesma coisa no frivolité, tá? Então, eu recomendo que façam isso para que vocês possam desenvolver a técnica de uma maneira não só copiar outras técnicas, mas também acrescentar o toque de vocês, tá? E no caso aqui ainda eu usei uma corrente da própria linha, né, ó. Ela está ligada no motivo principal. E ainda fiz, no caso aqui, olha, uma corrente que não são elos, né? São nós e arcos, para colocar depois no pescoço de quem for usar. E ainda nos picôs que ligam as pétalas menores, eu coloquei mini miçanguinhas, tá? Que são praticamente ponto de luz. Não são muito visíveis. Poderia ter colocado uma cor contrastante também, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Depois dos primeiros passos do frivolité, eu vou estar fazendo alguns vídeos agora mais específicos. Ou seja, se você não conhece a técnica, esse vídeo já não vai ser tão apropriado. Procure no meu canal Milena Teixeira vídeos anteriores que explicam o início da técnica, de que material usar, enfim, porque esses aqui já são mais avançados, onde a gente está falando sobre você já fazer variação em cima da técnica que você sabe, tá? E no meu blog também tem algumas informações, que é o milapanos.blogspot.com.br, tá? E agora eu tenho a loja Condessa, né, na Elo7, aonde eu estou expondo e vendendo os meus trabalhos, que eu chamo de joias feitas de linha, tá? Porque são verdadeiras joias. E sempre quando a gente coloca e usa essas joias, alguém nota a diferença e você acaba se sentindo uma condessa, acaba se sentindo especial, tá? Mas essa técnica pode ser aplicada entre outras coisas, entre outras maneiras, assim, é ilimitado, ok? É que eu realmente me aproximei mais da fase da técnica já em joias, enfim, brincos, né, colares, golas, enfim. Bom, eu espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.